Olá pessoal, o Café com TV já está aqui no ar. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua presença aqui na tela da TV Alterosa. A edição de hoje é especial em comemoração ao Dia Nacional do Café, que é celebrado no dia 24 de maio. Vamos mostrar a importância do cuidado com a lavoura na qualidade do café. Produtores, pesquisadores e profissionais da cafeicultura se reuniram em Varginha para mais uma edição dos Dias de Campo da Fundação Procafé. Tecnologia tem ganhado cada vez mais espaço no agro e ajudado produtores a melhorar a qualidade, reduzir custos e otimizar o trabalho no campo. Documentário produzido em Machado, no sul de Minas, resgata a história da cafeicultura e destaca o café como patrimônio cultural brasileiro. A colheita da safra de café 2026-2027 nas principais regiões produtoras do país começou esse mês de forma mais lenta. Vamos atualizar essa situação. Além disso, tem premiação do nosso queijo Minas artesanal e uma matéria para lá de especial sobre uma destilaria na Zona da Mata. Você vai conferir no Café com TV literalmente o paraíso, o local onde fica armazenado todos os tipos de bebidas alcoólicas, da cerveja ao vinho, do uísque ao rum, do hidromel até a vodka. É já no Café com TV. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje comemorando o Dia Nacional do Café, celebrado no dia 24 de maio. Por isso, vamos mostrar a importância do cuidado na lavoura, na qualidade do café. Para isso, produtores, pesquisadores e profissionais da cafeicultura se reuniram aqui em Varginha para mais uma edição dos Dias de Campo da Fundação Procafé. A proposta do evento é reunir o setor e mostrar resultados através de pesquisas para o campo. Isso aqui é o dia de campo voltado totalmente para o produtor, para o cafeicultor do sul de Minas, do Brasil. É com muito carinho que essa fazenda experimental, a Fundação Procafé, traz toda a tecnologia, toda a pesquisa para o produtor aproveitar e aplicar no campo, aplicar nas suas lavouras e trazer mais divisas, trazer mais recursos e melhorar a vida do homem do campo. O Dias de Campo na Fundação Procafé em Varginha abordou temas como queda de frutos no cafeeiros, desbrota, manejo do solo e uso de plantas de cobertura para melhorar a conservação da umidade e a saúde das lavouras. A pesquisa ela desenvolve a variedade que pela genética tem a produtividade e o vigor para ter uma boa produção e paralelamente a gente testa para ter uma boa qualidade, porque o café é uma bebida, então tem que ser uma bebida gostosa, saborosa, com um bom paladar para aumentar o consumo e, além disso, estimular a pessoa nas suas atividades. Mesmo com a chuva, o evento mostrou a força da cafeicultura na nossa região. A chuva é sempre bem-vinda para a cafeicultura e mostra força para o nosso evento, né? Afinal, a gente deve receber, mesmo com a chuva, algo em torno de 1.000 pessoas. Na realidade, aqui nós estamos no berço do desenvolvimento da cafeicultura do maior produtor do mundo, que é o Brasil. Tá? Para quem não sabe, aqui nessa fazenda histórica e singular, nós temos atualmente aproximadamente 150 experimentos em vista de trazer racionalização para as lavouras, maior produtividade, a custos reduzidos, aumentando assim a rentabilidade do produtor. Vou dizer que para Varginha sediar mais uma vez um evento dessa natureza, que são os Dias de Campo, é importantíssimo, ainda mais aqui na Fazenda Experimental do Procafé, onde são desenvolvidas diversas pesquisas em cima da cafeicultura, o que traz com toda certeza a evolução de toda uma cadeia. Então eu quero aqui mais uma vez reconhecer, parabenizar e agradecer a todos os técnicos da Fundação Procafé por esse trabalho profícuo na história da cafeicultura varginhense e da região. A pesquisa tem sido uma grande aliada do produtor rural na busca por mais qualidade e produtividade no café. Por meio de estudos e novas tecnologias, o setor consegue desenvolver variedades mais resistentes, melhorar o manejo no campo e garantir grãos com padrão cada vez mais elevado.
tudo que o produtor vem para aprender aqui, todas as tecnologias de novas adubações, de novas cultivares. Aqui nós temos cultivares que hoje mudaram a realidade do Brasil. Hoje a cultivar arara é a cultivar mais plantada, não só no sul de Minas, mas como no Brasil todo. Desenvolvido aqui pela Fundação Procafé, pelos técnicos da Fundação Procafé, uma tecnologia que foi para o Brasil todo. A etapa de Varginha encerrou a programação dos Dias de Campo 2026, que também passou por Boa Esperança, em Minas Gerais, e Franca, no interior de São Paulo. Esse evento é o ápice do ano para a Fundação Procafé, porque ela tem mais de 380 experimentos. É a hora dela mostrar para o produtor, para as instituições, todo o trabalho do ano e os resultados, né? E por isso que a gente tem essa cafeicultura pujante, que mais de 500 municípios em Minas têm uma relação forte com o café. E nesse ritmo, vamos atualizar as informações do mercado de café com nosso especialista Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Já são 9 semanas de baixa no preço do café. Em relação à semana anterior, o preço caiu R$ 68,00. E aí, preço médio da semana fechando em R$ 1.605 para um café tipo 6 bebida dura com 86 defeitos. Nova York rompeu o suporte de 270 centavos de dólar por libra-peso e o preço médio vai fechando aí a 269 centavos de dólar por libra-peso. O fato é que a colheita já começou na maioria das regiões e o seu avanço coloca pressão sobre os preços. Paralelo a isso, o efeito El Niño acende um farol de alerta, com a previsão de déficit de chuvas e aumento de calor no Espírito Santo e na Bahia. Por outro lado, este fenômeno pode favorecer as lavouras do sul de Minas e de São Paulo, com possibilidade de mais chuva e mais umidade no período de desenvolvimento dos frutos para a safra de 2027. A semana também foi marcada pelo Seminário Internacional de Café em Santos, e 2 foram os assuntos mais discutidos durante o seminário. O primeiro foi a urgência na necessidade de expansão da capacidade do Porto de Santos, que requer investimentos em infraestrutura e logística. O segundo ponto foi o cenário macroeconômico e os seus potenciais efeitos sobre o mercado de café. A questão que sobressai é a guerra no Oriente Médio e os seus possíveis efeitos ou consequências em relação a alguns pontos, tais como preço de petróleo, de gás natural, preço do dólar, questão de aumento do custo de transporte internacional e também a questão de uma possibilidade aí de inflação global dos preços. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Primeira pausa aqui no Café com TV e no próximo bloco vamos mostrar a tecnologia que revolucionou o trabalho no campo. Além disso, vamos mostrar o apoio no dia a dia que coloca o setor cada vez mais em destaque. Não saia daí, hein? Viu como foi bem rapidinho? Já estamos aqui de volta. A tecnologia tem ganhado cada vez mais espaço no agro e ajudado produtores a melhorar a produtividade, reduzir custos e otimizar o trabalho no campo. E na prática, o resultado já pode ser visto dentro das propriedades rurais. Em meio às operações da safra, o uso de tecnologias como piloto automático, agricultura de precisão e sistemas inteligentes de monitoramento tem mudado a rotina no campo. Vem dos tratores Massey desde 1975, que era um trator bem robusto, bem simplesinho. Agora a gente foi crescendo, adquiriu esse aqui que agiliza muito o serviço da fazenda. Esse trator é muito top, tem muito conforto
eu gosto muito dele. Com as novas tecnologias, houve mais organização nas operações, economia de insumos e melhor aproveitamento das áreas de produção. Através desse trator eu comprei uma plantadeira muito mais evoluída, que me dá uma plantabilidade muito grande, que diminui muito as perdas que ficam nas plantadeiras comuns, e é uma coisa de primeiro mundo mesmo. E esse trator só tem a melhorar para a gente comprou isso por isso mesmo, porque a gente tem que acompanhar a tecnologia que está, cada dia uma tecnologia, a gente vem acompanhando de acordo com que a gente pode. Entre as ferramentas utilizadas estão sistemas que auxiliam no alinhamento das operações, redução de falhas e maior precisão durante o trabalho nas lavouras. Nossos tratores Massey Ferguson, além do MF Connect, ele tem o piloto automático PTx Trimble. Qual que é a vantagem do uso de um piloto automático, né? Primeiro, redução de custos, né? O plantio fica mais correto. Segundo, o descanso operacional, porque o operador da máquina vai ter um menor esforço durante o dia, porque o piloto vai direcionar o trator. E terceiro, né, redução de consumo de combustível, porque não vão ter manobras erradas dentro da lavoura, e principalmente a produtividade que ele vai ter com um alinhamento preciso de toda lavoura que ele está plantando. Esse sistema revolucionou o campo com automação e agricultura de precisão. O produtor rural está tranquilo porque, primeiro, a Lucchini tem mais de 80 anos de mercados, né? Ela tem uma gama de profissionais preparados para atender o produtor a qualquer momento, né? Seja na mecânica, seja na tecnologia, seja no comercial, né? É uma empresa consolidada no mercado, que investe no treinamento dos seus colaboradores, e isso traz tranquilidade para o produtor rural no dia a dia. A tecnologia ajuda o produtor a ter mais controle das operações e mais eficiência no campo. Sem essa tecnologia, você faz o plantio, principalmente no plantio, você faz o plantio no olhômetro, como diz o outro. E com esse trator aí, você solta o piloto, ele vai sozinho, não tem perca de espaçamento, nada. A Lucchini Tratores também destaca que o suporte técnico e o acompanhamento ao produtor fazem parte do processo, desde a escolha da tecnologia até o funcionamento no dia a dia da lavoura. Hoje temos 5 filiais direcionadas a tratores aqui em Minas, e nessas 5 filiais temos o setor de pós-vendas específico de cada uma. Então o pós-vendas envolve não só o atendimento, mas também disponibilidade de peças, né, e produtos para fazer a manutenção. E é justamente essa parceria entre tecnologia, atendimento especializado e acompanhamento técnico que tem ajudado a fortalecer a produção rural e trazer mais confiança para o produtor. A nossa assistência, composta pelo setor de pós-vendas, né, que é a oficina, tem a estrutura de técnicos já treinados, né, certificados pela própria fabricante, pela Massey Ferguson, e também o setor paralelo, que é o setor da PTx Trimble, onde a gente tem pessoa específica e dedicada para esse atendimento. Então, falando de tecnologia, esse suporte pode ser tanto remoto para agilizar o atendimento. Então, deu qualquer tipo de problema, o cliente nos contatou, a gente consegue entrar remotamente na máquina dele, né, no monitor, e tentar resolver ali na hora para justamente agilizar para ele, ou também trazer o técnico a campo para fazer esse atendimento. E agora vamos mostrar o trabalho da Cocatrel e o apoio com os produtores rurais da nossa região. A Cocatrel realizou uma série de encontros com produtores cooperados em suas áreas de atuação. O chamado Conexão Safra é um projeto voltado à preparação dos produtores para o período de colheita e pós-colheita do café. É uma alegria, um prazer enorme estar nessa Conexão Cocatrel, onde vários profissionais nos apresentam alternativas para a gente estar sempre melhorando a qualidade do café. E eu que sou amante do café especial, cada ano melhorando a qualidade. Ele conta com uma série de palestras que abordam temas relacionados às boas práticas no pós-colheita e à percepção sensorial do degustador, aspectos considerados fundamentais para a qualidade final do café.
Além das palestras, o evento vem promovendo bate-papos com especialistas da cooperativa, reunindo representantes dos setores de armazém, classificação, comercialização e outras áreas técnicas, com o objetivo de orientar os cooperados sobre os procedimentos e cuidados necessários durante a safra. A programação do Conexão Safra engloba as cidades de Nepomuceno, Ilicínia, Coqueiral, Três Pontas, Carmo da Cachoeira e Cristais. Segundo a cooperativa, a proposta é oferecer informação e orientação aos produtores, contribuindo para uma safra mais segura e com foco na qualidade do café. O Conexão Safra é mais uma ação da cooperativa para estar mais próxima do seu cooperado, levando informação relevante em um momento crucial para o cooperado, o início da safra. Sou esposa de cooperado, Catrel. Abriu muitas portas também para os produtores, principalmente para nós esposas, assim, que a gente não está ali no campo, na lida, mas de um modo ou de outro a gente está ali nos bastidores, orientando nossos maridos, né, como fazer uma colheita bem feita, um pós-colheita, por dentro, né, das tecnologias, do que tem que ser feito, né, para ter o nosso café de qualidade. E olha só, produtores de toda a região já estão ansiosos pela Expo Café, que vai acontecer na semana que vem. A maior feira da cafeicultura do Brasil está chegando. Atenção, de 26 a 28 de maio, o aeroporto de Três Pontas se transforma no principal ponto de encontro do país. Anota na agenda e prepare-se para viver a Expo Café. São esperados mais de 20 mil visitantes, mais de 160 expositores e uma programação completa com tecnologias, inovação, negócios e muito conteúdo para o produtor que quer evoluir. Durante os 3 dias, a tenda de eventos recebe palestras com grandes nomes do setor, incluindo os Primos Agro, sucesso nas redes sociais, trazendo informação com muito humor conectados com a realidade do agro. E tem mais atrações para toda a família, como a Fazendinha, com mini animais e diversas experiências que tornam a vista ainda mais completa. Expo Café 2026, mais que uma feira, um evento que movimenta, conecta e impulsiona a cafeicultura brasileira. Programe-se é de 26 a 28 de maio no aeroporto de Três Pontas. Espero você lá, hein? A colheita da safra de café 2026-2027 seguiu em ritmo lento nas principais regiões produtoras do país no começo de maio. A maturação desuniforme dos grãos e alto percentual de frutos verdes tem exigido mais cautela dos produtores rurais. Segundo pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, a média da área já colhida nas principais regiões cafeeiras varia entre 3% e 5% do total previsto para a safra. Em muitas lavouras, a maturação dos grãos ainda ocorre de forma desuniforme, o que tem limitado o avanço mais acelerado da colheita. Produtores relatam que a situação exige maior planejamento para garantir a qualidade dos cafés. Mesmo com o início mais lento, o mercado segue atento à entrada dos cafés da nova safra. Isso porque a expectativa é de uma produção volumosa no ciclo 2026-2027. Outro fator que chama a atenção é o baixo volume remanescente da safra passada, principalmente no caso do café arábica, o que mantém o setor em alerta em relação à oferta do produto. Segundo o CPEA, a perspectiva de uma safra maior já vinha pressionando as cotações do café arábica nos últimos dias. Mas a chegada de uma frente fria em regiões produtoras trouxe nova preocupação ao mercado. A possibilidade de geadas em áreas cafeeiras passou a ser monitorada pelos produtores e agentes do setor, já que o fenômeno pode comprometer parte da produção e impactar o comportamento dos preços. Enquanto isso, os produtores continuam acompanhando as condições climáticas e o estágio de maturação dos grãos para definir o melhor momento de intensificar a colheita nas lavouras. Mais uma pausa bem rápida aqui no Café com TV e daqui a pouco tem uma matéria imperdível sobre um documentário produzido em Machado, no sul de Minas, que resgata a história da cafeicultura e destaca o café como patrimônio cultural brasileiro. Te espero já, hein?
já estamos de volta aqui no programa nesta edição especial no Dia Nacional do Café. Para isso, vamos mostrar um documentário produzido em Machado, no sul de Minas, que resgata a história da cafeicultura e destaca o café como patrimônio cultural brasileiro. O filme Café Patrimônio do Brasil, o início da cafeicultura em Machado, mostra como a produção cafeeira ajudou a transformar a economia, a cultura e a identidade da cidade ao longo de mais de 150 anos. A produção traz registros históricos, depoimentos e imagens das paisagens do sul de Minas, além de abordar a formação das fazendas cafeeiras e a importância do café para o desenvolvimento da região. Machado é uma cidade indissociável do café. A história dela está indissociável, principalmente a história dos últimos 150 anos. Né? Por isso que é importante pensar o café como um alimento. Se for pensar de uma forma geral, o café é um alimento muito recente na história da humanidade. Faz pouco mais de 500 anos que nós temos um consumo efetivo de café pela humanidade. É um produto alimentício mais psicoativo, muito associado à modernidade. É o ritmo da modernidade, a produção acelerada, a necessidade de acordar cedo e estar sempre disposto. O documentário apresenta temas como a chegada do café ao Brasil, a expansão da cafeicultura cafeeira no século XIX e os impactos sociais e históricos relacionados à produção. E o primeiro grande produtor de café vai ser, então, o Iêmen, nas Arábias. Depois disso, a França vai assumir, conseguir contrabandear essa planta, né, o cafeeiro, e levar para o Caribe. E no Caribe, a gente tem as primeiras grandes plantações das Américas de café da França. A França vai conseguir reproduzir essa planta no Caribe e o Brasil vai entrar nessa jogada. O primeiro cafeeiro que se tem notícia no Brasil chega em 1720 como uma planta ornamental, curiosidade, no Pará, e essa planta vai circular no Brasil como uma curiosidade. O consumo de café no Brasil, nessa época, não é um consumo expressivo, ele vai só acontecer no século posterior, a partir de 1800. O objetivo é preservar a memória e valorizar a história que ajudou a construir a identidade de Machado e do sul de Minas. Quando o café chegou no Brasil, nesse século XVIII, o que é o sul de Minas, especificamente o sudoeste, esse oeste do Sapucaí, onde está Machado, era uma região que não era colonizada. Era uma região que, nessa época, era marginal ao sistema colonial. A gente tinha vários quilombos, os quilombos do Campo Grande. Esses quilombos foram paulatinamente exterminados, alguns absorvidos no local. Alguns nomes, como Muzambinho, guardam essa história, né, desse momento. Então, o café vai chegar aqui, de fato, só no outro século. Nesse período, quando Machado vai começar a colonização, é uma região de produção, principalmente de gêneros alimentícios, gado, bois, né? Enfim, gêneros voltados para o mercado interno. A produção destaca ainda que o café ultrapassa a questão econômica e faz parte da memória coletiva e da cultura da população. O documentário está disponível gratuitamente na internet. É importante falar que já existia café em Machado, na região. Desde 1830 a gente já tem notícia de café, mas um café produzido para o abastecimento local, das vendas locais, né? Pequenos quintais, principalmente quintais urbanos, ou chácaras no entorno das vilas e dos arraiais. A gente tem uma produção local voltada para esse abastecimento, né? das famílias e um comércio bem restrito ali. Né? A partir da década de 40, 50, 60, esse percentual de café vai aumentando. A documentação mostra isso. O grande salto quantitativo vai ser em 1860. Além do lançamento do filme, segue em andamento a mobilização pelo reconhecimento da paisagem natural cafeeira como patrimônio cultural de Minas Gerais. E agora vamos atualizar a previsão da colheita de soja no país. Essa é a melhor safra do Carlos nos últimos anos. Tivemos um ano de boa produtividade, né? E em função das dificuldades dos anos anteriores, com baixo custo, então foi possível obter uma margem em sacos de soja, né? Então, esse ano nós tivemos um bom resultado na lavoura. A estimativa da produção nacional da soja aponta que mais de 174 milhões de toneladas serão colhidas nessa safra. Mato Grosso, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul lideram a lista. No entanto, o alto volume não deve gerar um bom retorno para os produtores. É que os preços praticados estão mais baixos do que o desejado por quem trabalha no campo.
Entre os desafios estão negociações internacionais que impactaram o valor da oleaginosa, como explica o presidente da associação que representa os produtores. Pelo mercado comprador, basicamente o asiático, que caiu bastante, e como a soja é uma commodity do mundo todo, uma commodity internacional, são muitos fatores que influenciam, né? Fatores internos, fatores externos, e que fazem com que essas oscilações sejam muito grandes. Os produtores já estão de olho na próxima safra. Isso porque a oscilação no preço, principalmente em decorrência da guerra no Oriente Médio, também causa entraves e incertezas para a próxima lavoura. Especialmente o aumento do preço dos insumos, adubos, fertilizantes e tal, e óleo diesel, impacta demais para o custo de uma próxima lavoura. E isto poderá fazer com que a safra possa ser menor no próximo ano, e não só a nível de Rio Grande do Sul, a nível de Brasil. Agora você que é cafeicultor, preste atenção! A sua colheita do café exige o melhor e a Veículos Cruzeiro tem essa solução. Garanta agora a sua derriçadeira da Makita. Tecnologia japonesa, leve e resistente para o trabalho pesado. E ganhe um soprador super potente da Búfalo. Isso mesmo, na compra de uma derriçadeira Makita por apenas R$ 1.999, você leva inteiramente de graça um soprador Búfalo. É a qualidade Makita com a força bruta da Búfalo. Isso você só encontra na Veículos Cruzeiro. Corra agora para Veículos Cruzeiro para não perder essa super promoção. Quer mais detalhes? Se você é de Lavras e região, ligue agora mesmo ou passe um WhatsApp para 3821 7266. Agora, se você é de Varginha e região, ligue para 99847 6079. Veículos Cruzeiro. Qualidade por qualidade, sempre o melhor preço. E a mumificação de frutos de café tem chamado a atenção de produtores em diferentes regiões cafeeiras. O problema pode estar relacionado tanto a questões fitossanitárias quanto a efeito fisiológico das plantas. Veja isso na reportagem. Os frutos afetados começam a apresentar aspecto murcho, passam a ter uma coloração mais escura e, com o tempo, ficam pretos e presos nos ramos do cafeeiro. Por que isso acontece? A principal causa é uma causa fisiológica. A planta de café, ela tem uma florada muito grande, então ela não tem reserva para crescer todos esses frutos. Então, normalmente, os frutos da segunda florada, das floradas seguintes, e fica pequeno, a planta aborta aquele fruto, inicialmente fica numa cor assim, chumbo, um verde escuro, e morre e fica preso ali entre os frutos maiores. Porque os frutos maiores têm o efeito dreno, ou seja, a reserva da planta vai para os maiores. Os pequenos ficam sem reserva e acabam morrendo. E eles ficam presos ali e eles não caem. Uma parte dos frutos que a gente chama a queda do chumbinho, e os que ficam ali presos, fica preto, a gente chama mumificação dos frutinhos. Outro fator observado pelos técnicos é que, com o avanço da mumificação, os frutos podem passar a apresentar alguns fungos, responsáveis por uma massa esbranquiçada ou acinzentada sobre os frutos mais apodrecidos. O café produz 8 a 10 frutos por roseira, já é um número bom. Mas a mumificação reduz esse número, ou seja, vai significar uma perda de produtividade lá na frente, porque vai ter menos fruto cada roseira. Especialistas alertam que o acompanhamento técnico e o manejo adequado das lavouras são fundamentais para identificar a origem do problema e reduzir os impactos na produção e na qualidade do café. Mais um intervalo aqui no Café com TV, mas não saia daí porque depois vamos falar sobre a produção do queijo Minas artesanal. Olha, matérias imperdíveis, hein? Não saia daí.
Viu como foi bem rapidinho e já estamos aqui de volta com essa matéria especial. O queijo artesanal produzido em Alagoas foi destaque no 4º Mundial do Queijo do Brasil e conquistou importantes premiações nacionais. Veja só. A cidade de Alagoas é conhecida pela tradição na produção de queijos artesanais feitos de forma manual, com receitas e técnicas passadas de geração em geração. O Francisco nasceu na produção de leite, um trabalho que vem de geração. Ele até tentou desviar o caminho, mas o destino atraiu o sucesso. Na verdade, meu pai, meu avô já produziam. Eu quis dar uma desviadinha, mas acabou que voltei de novo e estou aqui agora, da última vez, faz 20 anos. O produto levou uma medalha super ouro e outras 3 medalhas de ouro durante a competição, que reúne alguns dos melhores queijos artesanais do país. A propriedade fica no topo de uma serra. Eu sempre falo para os meninos meus, são eles que tiram o leite e eu e a Priscila que faz o queijo. E eles também fazem de vez em quando, se eu não estiver aqui. Mas 90% das vezes nós fazemos. Se não chegar um leite de qualidade, não sai um queijo de qualidade. Então o negócio começa lá nas vacas, lá no fosso, para depois chegar aqui. E a gente trabalhar o leite e chegar a um produto de qualidade. Aí você dedica o seu tempo ali, dedica o seu amor naquilo, você vê, eu pego o queijo, eu raspo o queijo. Você viu que eu raspei o queijo, vou limpando, então assim, você tem que dedicar. A produção é realizada com leite cru, retirado diariamente, o que garante características únicas de sabor, textura e aroma ao produto. O leite de qualidade, dentro da vaca, ele está de qualidade em termos, né? Porque se a vaca tiver com uma mastite, tiver com alguma infecção no útero ali, ela já não está em qualidade mais. Você já tem que cuidar disso primeiro, né? Aí é a parte higiênica do negócio. Hoje a empresa familiar tem cerca de 60 cabeças de gado e produz cerca de 40 quilos de queijo por dia. Ele recebe o suporte do sistema Faing Senar. O processo envolve cuidados em todas as etapas, desde a alimentação do gado, o manejo nas propriedades rurais e o controle na maturação dos queijos, que é fundamental para a qualidade final. O reconhecimento destaca a qualidade e a tradição do queijo artesanal produzido em Alagoas, município conhecido pela forte cultura queijeira e pela produção feita de forma tradicional. Pra você ver, ó. Aqui, ó. Depois eu vou raspando um pouquinho ainda, que eu vou tirar esse sinalzinho de marca, vai dando um... Quanto mais você vai fazendo um agrado dele para Curitiba, vai ficando... A conquista também reforça a importância do queijo artesanal mineiro no cenário nacional, levando o nome de Alagoas e do sul de Minas para todo o país. E uma destilaria na Zona da Mata que começou a produção em 2024 ainda aguarda o tempo de envelhecimento das bebidas para começar as vendas. E já chama a atenção pelo tamanho dessa operação. Fazenda Paraíso com Z. Em Belmiro Braga. Em meio à natureza, o espaço reúne tecnologia e produção artesanal de bebidas, entre elas cerveja e uísque. Muita gente não sabe, mas o uísque é uma cerveja destilada, a grosso modo, tá? Onde a gente pega uma cerveja e destila ela, purifica ela através do nosso destilador. Tá? E depois disso o uísque sai ali, do jeito que está saindo agora, branquinho, puro, e ele só vai ganhar coloração nos barris de madeira depois de 3, 5, 8, 12 anos. O processo das duas bebidas começa de forma parecida. Na fermentação, os açúcares do malte são transformados em álcool. Mas, diferentemente da cerveja, o uísque passa por destilação, etapa que concentra o álcool e eleva o teor alcoólico. Já a cerveja recebe lúpulo e não é destilada. A gente está até vendo também a água borbulhando. O processo que é feito aqui, a gente esquenta esse mosto que já foi fermentado, o álcool que está aqui, ele está diluído no mosto. A gente concentra isso. O processo de destilação é o processo de purificação. Então esse mosto está sendo fervido aqui dentro através de vapor, e esse vapor ele sobe e vai para o nosso condensador, onde ele volta a matéria líquida, que é o uísque propriamente dito. Dá para ver, inclusive, dá para sentir, né, o calor que está saindo dessa parte aqui do processo. Agora a gente está aqui próximo de 85 graus.
Você aí de casa agora vai ter acesso ao lugar mais restrito da Paraíso. Olha só, tem vinho, cerveja, whisky, rum, bourbon. A gente envelhece todas as bebidas aqui no nosso túnel de maturação. Então, normalmente em barril de carvalho americano, tá? Ou tem carvalho francês também, tem barril aqui que foi usado para bourbon, tem o ex-whisky, ex-vinho do Porto, barris novos como esse aqui. Então, é aqui que a magia acontece. O envelhecimento é feito em barris de madeira e também em ovos de concreto, uma técnica utilizada para alterar as características da bebida. O concreto também é permeável, assim como a madeira. Então, acontece a microoxigenação da bebida, trazendo um pouco mais de mouthfeel, de sensação de boca para a bebida e mineralidade. O espaço começou em 2024, pelo que vocês me contaram. Então, a venda do whisky ainda não começou, né? Não, a venda do whisky ainda não começou. A gente tem o whisky envelhecendo há perto de 2 anos e deve começar a vender o whisky perto de 4, 5 anos. Segundo os proprietários, o empreendimento está entre os 3 maiores do Brasil em volume de produção de bebidas destiladas. Última pausa aqui no Café com TV, mas não saia daí porque tem muita informação importante ligada ao agronegócio. Agora tem a pergunta da semana no Quiz do Café. Olá! Quiz do Café de hoje fala sobre cafés exóticos. São considerados cafés exóticos a lista abaixo, exceto letra A, café Kopi Luwak. Letra B, café do elefante. Letra C, café do jacu. E letra D, café Fairtrade. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já com a resposta do Quiz do Café. E o Café com TV com as principais notícias do agronegócio já está aqui de volta, trazendo a resposta do Quiz da semana. Voltamos para responder a pergunta do quiz. São considerados cafés exóticos todos da lista abaixo, exceto letra A, café Kopi Luwak. Letra B, café do elefante. C, café do jacu. E D, café Fairtrade. E a resposta é letra D, café Fairtrade. O café Fairtrade é considerado o café de comércio justo e, portanto, não é um café exótico. Enfim, é isso. Semana que vem a gente volta com mais um Quiz do Café. Um abraço. E atenção, produtor rural, para este recado do Café com TV. Olá, amigo cafeicultor! Vem aí mais uma edição da Expo Café e eu tenho um convite especial para você. Visite o estande da Estil e veja os lançamentos da marca. Aproveite as condições especiais de feira e conheça as soluções que fazem a diferença no campo. Entre os destaques estão as novidades para aumentar a produtividade da sua colheita de café, além dos motores estacionários, prontos para encarar diferentes desafios com a qualidade Estil, e dos novos cortadores de grama a combustão, a evolução das máquinas sobre 4 rodas. Então fica o convite, visite a Expo Café 2026 e passe no estande da Estil. Tem lançamentos, condições especiais e área de testes para experimentar produtos que entregam força, qualidade e produtividade no campo. A feira vai de 26 a 28 de maio em Três Pontas. Não perca, onde tem agro, tem Estil.
E o consumo de café entre os jovens tem crescido nos últimos anos no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Café, a faixa etária entre 16 e 25 anos é a que mais demonstra interesse pela bebida. Mas além da cafeína, o café tem ganhado espaço como experiência social, impulsionando o movimento em cafeterias e novos hábitos de consumo. Sempre de manhã cedo, todos os dias praticamente. Acho que diariamente a gente vê outras pessoas tomando, até em casa, os avós sempre fazem café, e isso dá a gente ter um consumo maior, né? E eu comecei a tomar café através do meu pai mesmo, da minha mãe, de casa. Segundo dados da Euromonitor Internacional, encomendado pela ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, mostram que o consumo de café entre os jovens tem ganhado destaque nos últimos anos. A faixa etária entre 16 e 25 anos é a que mais se interessa pela bebida. E tal opção reflete não apenas a escolha pelos efeitos estimulantes da cafeína, mas principalmente pelo desejo da experiência social e também das experiências proporcionadas pela cafeteria. E para falar sobre isso, a gente está aqui em uma cafeteria com a atendente Ana Laura, que vai explicar para nós um pouquinho mais sobre essa experiência aqui na cafeteria. Ana Laura, obrigada por receber a gente aqui e conta um pouquinho para nós. É verdade, as pesquisas dizem que jovens entre 16 e 25 anos têm buscado mais as cafeterias, mas essa é uma realidade da sua cafeteria? A Cantine, a gente comunica principalmente com o público que a gente chama de millennials, né, que são o pessoal ali dos 40 anos, mas a gente tem visto o crescimento do público da geração Z. A galera que vem para fazer um encontro de faculdade, de escola, ou às vezes vê a gente no Instagram, alguma coisa que a gente posta e traz o pai e a mãe e fala assim, olha, conheci essa cafeteria no Instagram, achei legal, vamos lá comigo. E a gente tem visto muito essa realidade aqui. O consumo do café entre gerações mais jovens está ligado também ao crescimento de atividades na rotina. Estudos, trabalho, tarefas de casa e até mesmo momentos de lazer precisam do incentivo da cafeína para trazer energia. O consumo de café entre os jovens de 16 a 25 anos, segundo pesquisas, tem aumentado. Nós estamos em uma cafeteria e eu já encontrei aqui um jovem, o Gabriel, que está aqui na cafeteria, e eu vou perguntar para ele qual a frequência, o que ele vem fazer aqui. Gabriel, obrigada, já falei com ele aqui um pouquinho antes, obrigada por falar com a gente aqui. Eu sei que você veio com outro intuito, não estava imaginando uma entrevista, né? Mas, Gabriel, primeiro, quantos anos você tem? Eu tenho 23 anos. E você faz o quê, Gabriel? Eu trabalho com marketing. Você trabalha com marketing. E você vem com frequência a cafeterias aqui na cidade? Como é que é isso? Ou só hoje que você veio? Sim, eu gosto bastante, inclusive, de marcar reunião. Porque é um ambiente que eu acredito que é mais família, bem tranquilo, para conversar, para trocar ideia. Então, eu venho com bastante frequência. E, Gabriel, o que você costuma pedir quando você vem às cafeterias? Só o cafezinho mesmo, algo para comer? Eu gosto muito de pedir croissant. Inclusive, minha esposa também, sempre que eu venho, eu tenho que levar alguma coisa para ela. Então, eu peço um croissant aqui principalmente croissant com Nutella e morango. A tendência do consumo do café também está ligado à popularização das cafeterias, que oferecem ambientes acolhedores e sofisticados, ideais para encontros com parentes e amigos, reuniões de trabalho e até mesmo para um dia de estudo. E o Café com TV fica por aqui nessa edição especial do Dia Nacional do Café. Mostramos aí a importância do trabalho e também do consumo dessa bebida aí que movimenta o mercado mundial. Eu agradeço pela sua companhia. Você pode conferir tudo novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, TV Alterosa, Sul de Minas e @Café com TV. Um beijo, boa semana e até lá!